Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Alex Mengel. Hoje nós estamos na nossa segunda aula do curso de Economia Política e hoje nós vamos tratar da contribuição de Adam Smith para essa disciplina, para a economia política, né? A questão central do autor, vocês já vão ver no início da obra, na introdução, é como as nações enriquecem, como que as nações se tornam desenvolvidas, né? Então, por isso vocês vão ver, já falar no início do seu livro que a economia política é a ciência dos estadistas, é a ciência que objetiva compreender como gerar riqueza, como gerar desenvolvimento para as nações. Não só compreender, mas também como ela pode intervir nesse sentido, né? Eu já estou tratando aqui nesse sentido riqueza e desenvolvimento como sinônimos, porque o Adam Smith ele vai dizer assim, o que é uma nação desenvolvida? E aí ele vai dizer, olha, não é o acúmulo de ouro, de prata, o acúmulo de metais, ou qualquer outro acúmulo que que faz com que uma nação seja rica, que faz com que uma nação seja desenvolvida. Ao contrário, é a sua capacidade de produzir a cada ano, a capacidade de seus trabalhadores produzirem, enfim, da sua sociedade produzirem a cada ano, que a torna desenvolvida. Então, ele pensa a riqueza como algo não de acúmulo metálico, mas como algo que contempla ou que abrange toda a sociedade. Porque é só da ampliação da divisão social do trabalho, ou é por meio da ampliação da divisão social do trabalho, que é possível produzir diferentes produtos, mais produtos para esse autor, né? Quanto maior a divisão social do trabalho para ele, maior é a eficiência, maior é a produtividade, mas também a maior diversidade de produção dessa nação. Então, faz sentido pensar riqueza da mesma maneira que desenvolvimento, porque desenvolvimento é a ampliação ou a maior capacidade que determinada sociedade tem de produzir por meio da maior diversidade de atividades que nela existem, né? Então, que ele vai dizer que o trabalho anual de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe fornece todos os bens necessários e os confortos materiais que consomem anualmente. Quase que uma nação, quanto maior a capacidade dela, eu sei que ele não fala em soberania nesse sentido, mas quanto maior a capacidade dela de produzir quase tudo que ela consome e de produzir mais do que ela consome para poder vender as demais, mais rica ela vai ser, mais avançada ela vai ser. Então, por que a divisão social do trabalho é uma realidade social? Porque quando se aumenta a divisão social do trabalho, quanto mais atividade se existe em uma sociedade, quanto
e não só atividades produtivas, mas atividades das mais diversas, por exemplo, uma sociedade dividida em funções de segurança, judiciária, educação, como vocês já estudaram em Sociologia Fundamentos, né? Mas quanto maior a divisão do trabalho, significa também que mais ampla e diversa em costumes, em formas de vida, em aprendizados, enfim, ela vai ser. Não é? Então, quanto essa transformação que passa uma sociedade é uma transformação não só de ordem produtiva, mas uma transformação de toda a sociedade. Então, quando se faz, se amplia, nesse sentido a gente pode relacionar com as outras disciplinas, né? Quando se amplia a divisão social do trabalho com a Revolução Industrial, também se amplia a divisão de classe, se amplia as atividades, se amplia até mesmo os conflitos, enfim, se transforma toda a sociedade, né? Mas o que possibilita a divisão do trabalho? Né? O que faz com que a sociedade vá se transformando ao longo do tempo e chegue em determinados períodos, essa transformação se acentua e se radicaliza, né, para o autor. E aí vocês vão ver uma grande semelhança ou de onde ele está tirando, né, com a aula passada, né, a partir do estudo dos fisiocratas. Né? Então ele vai dizer que a divisão social do trabalho é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja, a propensão de intercambiar, permutar, trocar uma coisa pela outra. Então ele vai falar que a divisão social do trabalho ela é estimulada pelo comércio. Né? E intercambiar, permutar, é uma tendência natural do ser humano. Né? Então, essa tendência natural do ser humano é que faz a sociedade ir se diferenciando e ampliando a divisão social do trabalho, porque ela estimula que as pessoas, que o comércio estimula as pessoas a buscar produzir novas coisas e, a partir disso, acumular riqueza, né? ou sobreviver. Né? Então, eu disse que isso faz nos lembrar dos fisiocratas, porque é daí que ele tira essa propensão natural, ou seja, é da natureza. Né? Então, se é da natureza também, nós não podemos barrar ou criar nenhum empecilho, por causa que é ela que possibilita a ampliação da divisão social do trabalho, a ampliação até do bem-estar. Então, quando se faz políticas que barram em alguns sentidos, a gente está barrando a própria condição natural do ser humano. Né? É daquela questão que a gente já estava vendo, né? Laissez-faire, laissez-passer. Né? E o mais interessante, né, é que a própria divisão social do trabalho, causada por uma propensão de trocar, né, causada
ou estimulada por um comércio, é ela que gera diferentes aptidões nos seres humanos. Então, se nós formos olhar as diferentes sociedades, os seres humanos, isso tudo para o Adam Smith, né, gente? Os seres humanos, eles são muito parecidos, né? Em natureza, são iguais. O que diferencia as suas aptidões é justamente o grau de amplitude da divisão social do trabalho, ou seja, do seu mercado, que estimula essa divisão, e a partir desse grau de amplitude se gera estímulos para as pessoas produzirem novas coisas, aprenderem novas coisas e criarem diferentes aptidões, aptidões sociais, aptidões produtivas, né? Então vejam só o que causa para o autor, né, diferentes habilidades no ser humano é a própria amplitude de seu mercado e amplitude da divisão social do trabalho. Então ele enxerga que é a própria estrutura, né, que gera estímulos e forma a cognição dos indivíduos e não diferenças de outro grau, né? Então, o que gera o estímulo ao aprofundamento da divisão social do trabalho é o mercado, né? Eu sabendo que há um mercado para determinado atividade, para determinado serviço, para determinado produto, eu posso me especializar naquela atividade, né? Focar naquela atividade e abrir mão de realizar uma série de outras que eu estava fazendo, permitindo que outras pessoas o façam. Então, já quando o mercado é muito reduzido, né, não há esse estímulo para uma maior divisão. E quanto maior o mercado, maior será o estímulo, mais diversas serão as atividades desenvolvidas, mais específicos os produtos, mais específicas as profissões e mais avançado também será aquela sociedade. Maior capacidade ela terá de sobreviver de acordo com as suas capacidades produtivas, né? E para o autor, vocês vão perceber, ele vai buscar pensar o que gera dinamicidade em uma economia, né? E para mais além, se a gente continuar como a gente estava pensando, o que gera dinamicidade em uma sociedade, né? A gente poderia pensar. E o autor vai dizer que, bom, para ser ampliado o mercado, para ser ampliado a divisão social do trabalho, né, para ser ampliados os estímulos, é necessário que haja investimento. Então, é o investimento que vai fazer com que trabalhadores sejam empregados, que recursos sejam utilizados, enfim, que toda toda uma cadeia de funções seja colocada em funcionamento, né? É o investimento que faz com que quando mais trabalhadores sejam empregados, maior seja o mercado e, sendo maior o mercado, também mais estímulos hajam. Então, um elemento chave para esse processo é a ampliação do investimento e a ampliação do capital utilizado no processo produtivo. E o que possibilita esse investimento, né? O que faz com que os capitalistas optem por investir, né? A gente vai ver depois, só
rapidamente também, mas é justamente a liberdade de ação por parte dos atores econômicos, né? Então, ele vai novamente se inspirar bastante lá no Kesner, lá nos fisiocratas, para dizer que o que possibilita, o que estimula os, os capitalistas a investirem é a segurança, a confiança de que eles vão poder atuar sem uma modificação, sem modificações de regra ou sem nenhuma interferência por parte do Estado, né? Além da já existência, obviamente, de um mercado, né? Uma outra grande contribuição que esse autor vai trazer para toda a economia política é o conceito de valor, que vai ser utilizado depois por Ricardo, por Marx, né? E que, obviamente, vai influenciar toda a economia política até a atualidade, né? Então, ele vai diferenciar, né? Ele vai falar em valor de troca e vai dizer que o valor de uma mercadoria, de qualquer mercadoria, é igual à quantidade de trabalho que essa mercadoria necessitou ao ser produzida. Então, se determinada mercadoria necessitou de maior trabalho do que outra, uma necessitou 10 dias de trabalho, outra necessitou de 5 dias de trabalho, é assim que se mede, ou assim que as pessoas pensam o seu valor, né? Por mais que não saibam exatamente como isso vai, ou não seja quantificada exatamente, é assim que elas pensam pensam o quanto é necessário cobrar por aquela mercadoria. É claro que isso a gente já vai ver tem uma diferença de preço, né? Não é o mesmo que preço, mas é essa a referência, né? Se você não consegue remunerar o seu trabalho, você ao longo do tempo deixa de produzir aquela mercadoria ou muda o jeito de a produzir, né? Então ele vai dizer que o trabalho é a medida real de valor de troca de todas as mercadorias. E vai dizer ainda que o trabalho é a única medida universal de valor, né? É o único padrão através do qual podemos comparar os valores de mercadorias diferentes em todos os tempos e em todos os lugares. Então ele vai dizer, bom, a diferença, se você quiser usar como medida de valor a prata, o trigo ou qualquer outra coisa, não vai ser tão eficiente para estimar o valor da mercadoria quanto você utilizar o próprio trabalho, né? Mas a gente pode pensar também como que o trabalho, um dia de trabalho de um trabalhador, de um estivador, de um servente de pedreiro, né? Será que um dia de trabalho dele vai ser o mesmo, vai ter o mesmo valor que um dia de trabalho de um engenheiro numa fábrica de automóveis ou de o dirigente de uma empresa, né?
E ele vai dizer que quanto mais específico, né, for um trabalho, mais caro ele vai ser, né? Em outras palavras, a gente poderia dizer que quanto mais quanto o meu trabalho é utilizado para produzir algo que só eu sei fazer, esse trabalho vai ser essa mercadoria vai ter um valor muito mais alto que outro, porque eu demorei muito mais tempo para aprender aquela atividade, ou eu não demorei, mas todos os outros, para desenvolver aquela atividade, demorariam um tempo muito grande para aprender ela, né? Se as pessoas demorariam muito tempo, um tempo muito grande para aprender a desenvolver determinada atividade e produzir determinada mercadoria, então elas preferem pagar com o tempo delas, ou elas não resta outra alternativa do que pagar com o tempo delas e ter o que elas precisam, né? E elas fazem isso e, e eu tenho essa vantagem por algum tempo, podendo me apropriar até do aumento da produtividade que eles têm na atividade agrícola. Pode ser, por exemplo, que, que eles produzam soja, por exemplo, né? Eles podem ter aumentado a produtividade da soja, né? Só que a minha mercadoria, por ser específica que eu faço, que só eu sei fazer, o preço dela aumenta muito mais, né? O valor dela é considerado muito mais alto do que o valor do trabalho utilizado para produzir essa mercadoria soja, por exemplo, agrícola, que todo mundo sabe como produzir. A gente pode pensar então que o tempo de aprendizado gasto para produzir determinada mercadoria vai ser embutido nessa mercadoria e por isso que o preço dela ou até o preço do salário que a faz vai ser mais alto. Mas também um outro elemento que a gente não pode desconsiderar é que é o elemento do poder, né? Então, às vezes eu faço parte de determinada categoria social, né? E por fazer parte dessa categoria, essa categoria é poderosa socialmente ao longo do tempo, ela consegue se apropriar da riqueza da coletividade, né? Mesmo que o trabalho desenvolvido por ela não seja mais engenhoso, trabalhoso, difícil do que outro, né? Mas isso é uma outra questão já que esse autor não trata, né? O preço da mercadoria, né? A gente estava falando de valor aqui atrás, mas o preço da mercadoria, além do valor do trabalho, diferente do valor dela, né, que é a quantidade do trabalho utilizado para sua produção, considerando que diferentes especializações ou no trabalho realizado em diferentes mercadorias vai gerar diferentes valores também, né? Mas o preço dela não diz respeito só à quantidade de trabalho, né? Mas diz respeito ao preço dos arrendamentos que são utilizados e dos aluguéis que são utilizados para produzir aquela mercadoria, dos juros pagos para pegar o empréstimo para produzir para fazer investimento e produzir aquela mercadoria,
dos salários pagos aos trabalhadores, né, e dos lucros pagos ou dos lucros embolsados pelos diferentes setores para a organização das atividades produtivas, né? Então, só vamos fazer aqui um breve adendo, né? Que as diferentes remunerações de uma economia, né, são, então, o preço pago pelo fator produtivo trabalho, são os salários, os preços pagos pelo fator produtivo terra, são os arrendamentos, o preço pago pelo fator produtivo dinheiro, são os juros, e o preço pago para a organização das atividades produtivas pelos capitalistas são os lucros, né, o que eles se apropriam para organizar essas atividades. Então, o preço da mercadoria ele tem a ver com esses elementos, né, e não só com o valor da mercadoria, ou seja, com o trabalho utilizado para a produção de determinada mercadoria. É claro que se o preço dela for menor que o valor por muito tempo, ou se transforma essa atividade, ou essa atividade deixa de existir, né? Aí o autor traz, logo no início, uma afirmação que riqueza significa poder, né? E nós devemos nos perguntar, né, por que riqueza significa poder, né? E é um tanto quanto simples, né? Se o valor é a quantidade de trabalho gasto para a produção de determinada mercadoria, né, e se eu consigo, ao longo do tempo, me apropriar da riqueza, eu consigo me apropriar da riqueza da sociedade, e com essa apropriação eu consigo comprar o trabalho das pessoas que produzem as mercadorias, significa então que eu estou me apropriando do tempo das pessoas e que eu consigo, com aquela riqueza, determinar o que as pessoas irão fazer do seu tempo, ou, em outras palavras, o que as pessoas irão fazer na sua vida. Então, detendo riqueza, eu consigo dizer como a sociedade, ou quanto maior a riqueza, né? Vamos pensar se a gente detém muita riqueza, eu consigo determinar como a sociedade vai se organizar, como classe, pensando mais assim, como a sociedade vai se organizar e o que as pessoas daquela sociedade vão fazer. Como classe, poderia pensar assim, dizer, qual é a classe que detém a riqueza, então ela consegue trocar essa riqueza pelo trabalho das pessoas, ou seja, trocar essa riqueza pelo tempo das pessoas e determinar o que o conjunto das pessoas irá fazer durante sua vida e até ao longo das gerações. Já se eu pensar como indivíduo, também posso pensar quanto maior a minha riqueza, maior a minha capacidade de determinar o que as pessoas vão fazer com o seu tempo, né? Porque elas são obrigadas a vender o seu tempo para sobreviver, né? Então eu consigo determinar qual mercadorias vão ser produzidas, como os trabalhadores vão trabalhar, etc, etc. Aí vocês podem fazer um exercício e ficar imaginando como isso acontece, né? E também se aprofundar na leitura do autor. Mas a questão é,
obviamente, se quanto mais maior a divisão social do trabalho, maior riqueza uma sociedade consegue acumular, um Estado consegue acumular. E essa riqueza é a própria divisão social do trabalho, né? E isso depende de um mercado nela existente e ela retroalimenta esse mercado. Um elemento fundamental para isso acontecer é um processo de industrialização, né? Onde é nessa industrialização que é gerada a capacidade dos indivíduos e da sociedade como um todo produzir coisas diferentes, ter estímulos diferentes, gerar conhecimentos diferentes, né? Então, a questão é se é possível a escolha da não industrialização como forma de desenvolvimento, né? Se é possível alguma sociedade que objetiva ser diversa, ter mercado amplo, avançar como na ampliação da sua divisão social, na modificação de seus costumes, de suas normas, é possível não se industrializar, né? Bom, essa também era uma questão para vocês ir pensando, né? E um outro elemento é qual que é o papel do Estado nesse processo para Adam Smith. E aí, novamente, a gente vai ver de onde ele tirou ou por onde ele foi influenciado para pensar no papel do Estado, né? Para pensar numa mão invisível, né? Em resumo, o papel do Estado é deixar fazer e deixar passar, né? Se determinado governo, para ele, buscar estimular determinado setor, que não havia estímulo por parte do mercado, isso vai causar, vai fazer com que esse Estado tenha que impor uma série de modificações, o que para ele vai acabar impedindo o progresso de uma sociedade, né? Vai fazer com que ele tenha que impor, né, determinada direção. E para ele, a maneira com que uma sociedade está avançando é a maneira natural que isso deveria acontecer, né? Se a gente lembrar o que se pensava, lembrar da semana passada sobre os fisiocratas, é no mesmo sentido, é daí que ele tira isso, né? Então, esse é um outro elemento, né? Qual que é o papel do Estado para ir pensando aí? A gente já vai lembrar da mão invisível que o autor vai tanto é lembrado, né? Então, pessoal, para a aula de hoje, né? Esses são os elementos que eu queria trazer. É claro que é uma breve introdução para vocês irem estudando, né? O próprio livro, A Riqueza das Nações, os capítulos que eu selecionei, e também um outro texto complementar que eu vou colocar, né? Mas são elementos gerais, né? Assim, que eu trouxe e que eu acho que vai ajudar na leitura e no estudo de vocês, né? Uma boa semana para todos vocês, um bom estudo, né? E vamos conversando durante a semana por meio do fórum sobre as dúvidas, as questões que vocês vão tendo durante o estudo de vocês. Um abraço e uma boa semana.